Existe um buraco enorme em Marte com mais de 90 metros de largura e parece que a NASA concorda que poderia ser uma abertura para um mundo subterrâneo. Será que uma civilização espacial misteriosa poderia estar escondida lá dentro? Bem, especialistas da NASA acham que o buraco pode levar uma camada inferior abaixo da superfície do planeta vermelho. Você pode pensar nisso como um alçapão que se abre para um porão. Os cientistas se importam muito com buracos como este porque eles podem estar conectados a grandes cavernas subterrâneas. Essas cavernas estariam escondidas da superfície e poderiam ser lugares mais seguros para a vida existir. Veja bem, a superfície de Marte é um lugar hostil. É congelante, extremamente seco e constantemente atingido por radiação. Enquanto isso, os espaços subterrâneos são diferentes. Eles são como abrigos naturais, protegendo qualquer coisa que esteja lá dentro. É isso que os torna alguns dos melhores lugares para procurar sinais de vida em Marte. A NASA costuma ser cautelosa ao falar sobre vida em outros planetas. Até agora, a maioria dos pesquisadores foca em formas de vida minúsculas, como micróbios, escondidos em oceanos congelados de planetas e luas próximos. Mas agora, os cientistas realmente acreditam que esse buraco pode levar a enormes cavernas subterrâneas. Se isso for verdade, além de procurar sinais de vida, este local pode se tornar um alvo para futuros astronautas, já que as cavernas poderiam se transformar em ótimos abrigos e até mesmo em uma base marciana. A foto com o buraco não é nova. Ela foi tirada em 2017 pelo Mars Reconnaissance Orbiter. Na imagem, podemos ver muitos buracos espalhados pelo solo. A área basicamente parece um queijo suíço. A maioria dos buracos tem um solo escuro e empoeirado sobre uma fina camada de dióxido de carbono congelado de cor clara, também conhecido como gelo seco. Mas um buraco se destaca dos demais. Ele é perfeitamente redondo, fica na parte superior da imagem e tem cerca de 328 pés de largura. Esta é uma abertura enorme. O buraco também tem uma cratera perfeitamente redonda ao seu redor. É como se algo tivesse perfurado a superfície e deixado um anel para trás. Os cientistas acham que pode ter sido causado pelo impacto de um meteoro. Os cientistas acreditam que Marte era muito mais parecido com a Terra bilhões de anos atrás, com melhores condições para a vida. Hoje, a melhor chance de achar vida é no subsolo. Sem campo magnético ou atmosfera espessa, a superfície de Marte é bombardeada por radiação espacial. Cavernas ou tubos de lava funcionam como bunkers naturais, protegendo o que estiver lá dentro. Por isso, são os locais mais promissores para buscar vida. Por causa dessa proteção, os astronautas podem um dia encontrar sinais de vida passada lá, ou até mesmo fósseis. Para caçar esses espaços escondidos, a NASA trouxe especialistas em estruturas subterrâneas e atividade sísmica do Serviço Geológico do ZEUA. Em 2019, eles divulgaram um mapa detalhado mostrando mais de 1.000 possíveis entradas de cavernas espalhadas por todo Marte. Há um porém, no entanto. Todos esses dados vêm de naves espaciais voando a cerca de 400 quilômetros acima da superfície marciana. Dessa altura, os cientistas conseguem identificar buracos, mas não conseguem ver quão profundos eles são ou o que há por baixo. Algumas podem ser cavernas de verdade, enquanto outras podem ser apenas depressões rasas na rocha. Outras missões, incluindo a Mars Express da Agência Espacial Europeia, também encontraram sinais de antigos tubos de lava sob os vulcões há muito extintos de Marte. Mas o que faz esta imagem recém-divulgada se destacar é que ela mostra claramente pelo menos um buraco que parece levar a uma camada subterrânea desconhecida. E se os planos atuais se concretizarem, os primeiros astronautas humanos poderão ver essa abertura massiva com seus próprios olhos na década de 2030. E talvez eles também consigam examinar outro mistério marciano. Por mais de 50 anos, os cientistas ficaram intrigados com cerca de 2 milhões de faixas escuras espalhadas pela superfície de Marte. Essas marcas pretas parecem longas manchas ou sombras descendo a encosta. É quase como se alguém tivesse derramado tinta no planeta. Elas foram vistas pela primeira vez na década de 1970 e por décadas ninguém conseguiu explicar o que as causavam. Essas marcas são chamadas de faixas de encosta. Elas aparecem em costas íngremes, paredes de crateras e cumes por todo Marte. De longe parecem planas e escuras. Inicialmente, cientistas achavam que as faixas vinham do derretimento de gelo, criando deslizamentos lamacentos como terra molhada descendo uma colina na Terra.
Ainda hoje, pesquisadores acreditam que as faixas vêm de deslizamentos, mas não de água. Novas pesquisas usando dados da sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA mostram que a maioria dessas faixas é causada por deslizamentos secos. Em vez de lama ou água, é poeira solta deslizando em costa abaixo, como areia seca escorrendo de uma pilha ao ser perturbada. Isso explica como as faixas podem se formar no ambiente frio e seco de Marte. O exemplo famoso fica em Apollinaris Mons. É um vulcão extinto ao sul do equador de Marte. Em um lado de uma crista, centenas de faixas correm lado a lado, o que faz a superfície parecer um código de barras. Essas faixas apareceram em algum momento entre 2013 e 2017. Cientistas descobriram pouco mais tarde que o impacto de meteoroide próximo poderia tê-las desencadeado. O impacto não atingiu a crista diretamente, mas o choque sacudiu o solo e foi o suficiente para enviar poeira em costa abaixo. Como algumas faixas surgiram após impactos, muitos cientistas achavam que meteoroides ou terremotos em Marte criavam a maior parte delas. Mas um novo estudo mostra que essa ideia está errada, após analisar cerca de 2 milhões e 100 mil faixas nas encostas. Elas foram fotografadas pelo Mars Reconnaissance Orbiter da NASA durante um longo período, de 2006 a 2024. Os cientistas estimaram que Marte tem cerca de 1 milhão e 600 mil faixas nas encostas no total. Algumas faixas foram contadas mais de uma vez porque aparecem em diferentes conjuntos de imagens. Após analisar os dados, pesquisadores concluíram que quase todas as novas faixas surgem do vento e poeira, não de impactos ou terremotos. Em Marte, as estações mudam e ventos movem lentamente a poeira e areia. Quando esse material solto desliza em costa abaixo, deixa uma faixa escura. É como tirar a poeira de uma superfície e revelar uma camada mais escura por baixo. Impactos de meteoroides e terremotos em Marte criam algumas faixas, mas só em locais específicos. No geral, o papel deles é mínimo, menos de 0,1% das novas faixas nas encostas são causadas por esses eventos. A análise também mostrou que as faixas nas encostas não estão distribuídas uniformemente por Marte. Elas estão agrupadas em 5 regiões principais. Em cada uma dessas áreas, novas faixas geralmente se formam quando os ventos são mais fortes. Existe um ponto de virada, o limiar de movimento de poeira. Assim que os ventos ficam fortes o suficiente para mover a poeira, o material solto nas encostas torna-se instável. Quando isso acontece, a poeira desliza em costa abaixo, criando a faixa escura. Isso é semelhante a como ventos fortes em Marte levantam poeira e formam colunas giratórias, os redemoinhos de poeira. Eles são como pequenos tornados movendo-se pelas planícies planas do planeta. Uma das razões pelas quais esse mistério demorou tanto para ser resolvido é que essas faixas se formam quando os cientistas não conseguem vê-las acontecer facilmente. As condições que criam novas faixas geralmente ocorrem perto do nascer e do pôr do sol. E como esse fenômeno acontece com pouca luz, nenhuma espaçonave observou diretamente a formação de uma faixa em tempo real. O estudo também calculou com que frequência novas faixas aparecem. Em média, cerca de 0,5 novas faixas surgem por ano para cada uma existente. Como Marte tem cerca de 1,6 milhão de faixas de encosta, isso dá cerca de 80 mil novas faixas por ano. A maioria permanece por várias décadas antes de desaparecer. Cientistas ainda não têm dados de longo prazo para certeza absoluta. Outra descoberta: embora as faixas de encosta cubram menos de 0,1% da superfície de Marte, podem ser grandes fontes de poeira na atmosfera. Ou seja, essas características pequenas podem ter um papel maior do que esperávamos. É por isso que entender como as faixas de encosta movem a poeira por Marte é importante. A poeira de Marte afeta o clima, a visibilidade e até mesmo a quantidade de luz solar que chega ao solo. Isso importa muito para futuras colônias humanas, que precisariam de condições estáveis para sobreviver e operar com segurança. Ush! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte.
Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida, até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana, que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 km que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície.
Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. São eles: Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner e Curiosity. Eles estão lá para tirar fotos e amostras do solo e de ar, e talvez também encontrar algum tipo de vida no planeta. Quem sabe algum dia possamos nos reunir com eles em Marte, né? Ah, por falar nisso, se você puder mesmo entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, será um prazer almoçar com você e conversar sobre isso. Por minha conta, claro. Kabum! Um asteroide enorme poderia ser suficiente para eliminar todos os dinossauros que já habitaram a Terra, deixando para trás nada além de uma enorme cratera. Sim, estamos na península de Yucatán, no México, e embaixo temos Chicxulub, uma cratera enorme. Se tem esse imenso buraco, deve ter um meteoro também? Estranhamente, ninguém jamais viu os restos reais da rocha espacial em si. Isso é um pouco estranho, especialmente considerando sua importância. Afinal, muitos acham que o mesmo meteoro que criou a cratera foi o que exterminou os dinossauros. Ele pode ter se vaporizado com o impacto, criando uma grande explosão. A maior parte do meteoro pode ter se transformado em gás ou em pequenos fragmentos espalhados pela atmosfera. Ou ele ainda pode estar aqui, na Terra, apenas escondido. E os cientistas finalmente descobriram onde procurá-lo, mas não é fácil chegar lá. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide gigante caiu e marcou o fim do período Cretáceo. Ele se chocou contra o que hoje é chamado de México, ao norte da América Central. A explosão do impacto provou uma onda de calor global, seguida por anos de inverno. Isso lançou a Terra em um caos total. As consequências dessa catástrofe levaram à extinção de mais de 60% da vida na Terra, incluindo todos os dinossauros não aviários, como o Tiranossauro Rex e o Triceratops.
Também derrubou répteis voadores, os pterossauros, e criaturas marinhas como os mosassauros. Resumindo, foi o fim da era dos dinossauros. Mas não fique muito triste, pois isso abriu caminho para o surgimento dos mamíferos, e de você e eu. De qualquer forma, os cientistas descobriram recentemente de onde veio o infame asteroide e onde ele foi parar. A coisa não estava apenas vagando pelos arredores terrestres. Essa rocha maciça pode ter se formado além de Júpiter e vindo direto para o nosso planeta. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto na colisão que criou a cratera Chicxulub. Quando o asteroide colidiu com a Terra, rochas das profundezas da crosta do planeta foram lançadas até 25 quilômetros para o céu. O impacto também criou montanhas mais altas do que o Himalaia ao redor da borda da cratera. O asteroide em si, chamado de impactador Chicxulub, tinha cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Ele atingiu a Terra a uma velocidade de cerca de 19 km por segundo, chegando em um ângulo de 60 graus. Eu sei, não estamos em uma aula de geometria, mas o ângulo é importante, pois foi exatamente o correto para evitar a quantidade máxima de rocha vaporizada para a atmosfera. Como resultado, plumas maciças de gases de enxofre e poeira fina dispararam, bloqueando o Sol e causando o que é conhecido como inverno de impacto, que durou cerca de 15 anos. Naquela época, os dinossauros reinavam na Terra. Eles existiam há quase 200 milhões de anos antes da catástrofe que levou ao seu desaparecimento. A teoria do meteoro parece plausível, e todos os fatos se somam, mas mesmo agora nem todos concordam com isso. Alguns acreditam que os dinossauros já estavam à beira da extinção antes do impacto do asteroide, e a colisão pode ter apenas acelerado o processo. De qualquer forma, a maioria dos dinossauros foi exterminada, mas se os cientistas estiverem certos, aqueles que conseguiram sobreviver foram os ancestrais dos pássaros atuais. Então temos uma ideia do que pode ter acontecido, mas foram necessários anos de estudos. A cratera foi identificada pela primeira vez por cientistas que trabalhavam para a Pemex, uma empresa de petróleo mexicana, na década de 1970. E algum tempo depois, os cientistas finalmente perceberam que o evento de extinção em massa que encerrou o período Cretáceo foi causado pelo Chicxulub. Uma evidência que apontava para o asteroide eram os peixes locais naquela época. Veja bem, quando o asteroide atingiu o planeta, a imensa força do impacto remodelou a superfície terrestre. Por exemplo, transformou as rochas em esférulas semelhantes a vidro. As esférulas são como pequenas partículas esféricas que podem se formar a partir do resfriamento rápido de gotículas de silicato fundido. E algumas dessas esférulas acabaram nas guelras de peixes que foram exterminados pelo impacto. Assim, quando durante outra pesquisa os cientistas estudaram esses fósseis, ficou óbvio para eles que o impacto do asteroide havia ocorrido durante a primavera no hemisfério norte. Eles descobriram isso estudando as linhas de crescimento nos ossos dos peixes. Sim, elas podem ser lidas exatamente como os anéis das árvores. É claro que, durante muitos anos, os pesquisadores continuaram explorando o local do impacto, na esperança de encontrar novos dados sobre a catástrofe. Sua melhor aposta foi recorrer ao registro químico deixado pelo asteroide, cujos detritos estão escondidos sob todas as camadas de rocha e sedimentos da península de Yucatán. Então, eles estudaram as assinaturas químicas em rochas do final do período Cretáceo e descobriram que o asteroide veio de além de Júpiter. E não era um asteroide qualquer. Não, era um condrito carbonáceo, um dos tipos mais antigos de asteroides do Sistema Solar. Ele provavelmente se formou há bilhões de anos. Esses tipos de asteroides só vêm da região além de Júpiter. Portanto, o asteroide que causou o evento de extinção deve ter se originado lá. Uma das principais pistas foi o rutênio, um elemento raro nas rochas da Terra, mas muito mais comum em asteroides. Os cientistas detectaram pequenas quantidades de rutênio nas rochas, o que os ajudou a confirmar que o asteroide veio do espaço sideral e não de um cometa ou de erupções vulcânicas. Em 2016, os cientistas também publicaram os primeiros resultados de uma expedição de perfuração na cratera Chicxulub. A equipe conseguiu perfurar mais de 1 quilômetro abaixo do fundo do mar, colocando as mãos em amostras de núcleo contendo pedaços do leito rochoso de granito original que foi atingido pelo asteroide. Essas rochas estão profundamente chocadas e colocadas fora de ordem no topo das camadas sedimentares. E isso apoia a teoria de que o anel do pico da cratera Chicxulub se formou por meio de um processo de colapso dinâmico.
Quanto ao Anel do Pico, os cientistas o visaram especificamente em sua exploração. O chamado Anel é uma crista circular dentro da borda da cratera. Anéis de pico semelhantes podem ser encontrados nas maiores crateras de impacto em nosso sistema solar, na Lua, em Marte e em Mercúrio. Mas na Terra, Chicxulub é a única cratera bem preservada com um anel de pico. Essa descoberta também se alinha com descobertas recentes da missão lunar da NASA. Ela mostrou que os anéis de pico dentro da bacia de impacto Orientale na Lua se formaram de maneira equivalente aos de Chicxulub. A equipe está muito ansiosa para estudar o anel de pico porque quer testar seus modelos de formação de crateras. Além disso, eles esperam descobrir se essa área poderia ter sido um dos primeiros habitats para a vida microbiana após o impacto do asteroide que exterminou os dinossauros. O Anel do Pico se formou apenas alguns minutos após o impacto. O leito rochoso de granito profundo, inicialmente fluindo como um líquido, se recuperou em uma torre central de até 10 km de altura antes de entrar em colapso na crista que vemos hoje. Isso foi seguido por uma camada de brecha, que é uma mistura de rochas e derretimento do impacto. Depois disso, os tsunamis oceânicos trouxeram grandes quantidades de sedimentos arenosos para a cratera. Outra descoberta de 2016 foi um núcleo de 3 metros de comprimento que revelou pedaços de granito e minerais de rachaduras quentes e cheias de fluido. Esse foi um sinal de que eles finalmente entraram no Anel do Pico. Geofísicos da Universidade do Texas explicaram que esperavam que o Anel do Pico fosse um grande sistema hidrotermal e estavam perfurando para confirmar isso. A equipe acabou alcançando camadas mais profundas, perfurando até 1.335 metros. A equipe conseguiu coletar a maioria das amostras de núcleo que esperavam obter, e as que obtiveram estavam em ótimo estado. Eles também coletaram muitos dados úteis do período inicial do Paleoceno e concluíram com êxito a varredura do furo de perfuração. Agora, cientistas de todo o mundo precisarão de algum tempo para estudar e entender completamente o significado dessas descobertas. Mas eles têm certeza de que essa missão ajudará a responder a algumas grandes perguntas. Como o que aconteceu exatamente quando o asteroide atingiu, como ele eliminou os dinossauros e como impactos como esse afetam a vida nas profundezas do subsolo. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait. Deixa eu explicar pra você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale. Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente.
Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso, Pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia, 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas. O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim, a NASA o aposentou oficialmente. Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seitá. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fan Front, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida.
Em dezembro de 2024, começaram a planejar a 5ª campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada. Portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície? Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu.
Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta. O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não um impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo,
enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que o impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022. Puxa vida! Os cientistas preveem uma erupção vulcânica que provavelmente será uma das mais destrutivas da história de nossa espécie. Há uma chance em 6 de que isso aconteça neste século, o que poderia mudar ainda mais o clima e colocar milhões de vidas em perigo. Em janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai entrou em erupção no Oceano Pacífico Sul, provocando uma enorme explosão. O vulcão enviou tsunamis até o Japão, América do Norte e América do Sul. A própria Tonga foi duramente atingida, com danos que custaram quase 20% de toda a economia do país. Agora, pesquisadores do Instituto Niels Bohr, em Copenhague, estudaram amostras de gelo da Groenlândia e da Antártica, e suas descobertas são preocupantes, prevendo um possível desastre vulcânico global. Eles dizem que há uma chance real de uma erupção muito maior, de 10 a 100 vezes maior do que a de Tonga. No passado, erupções desse tamanho costumavam mudar o clima e até mesmo causar o colapso de civilizações. Apesar dos riscos futuros de erupções vulcânicas, os especialistas dizem que o mundo não está preparado. Michael Cassidy, vulcanólogo da Universidade de Birmingham, alerta para o fato de que não há esforços suficientes para lidar com um desastre como esse. Ele diz que a NASA e outras agências espaciais gastam bilhões na defesa contra asteroides. Ao mesmo tempo, uma supererupção vulcânica é muito mais provável do que o impacto de asteroide. E no momento, não há um plano global para lidar com uma erupção maciça, embora ela provavelmente seja muito mais destrutiva. A última erupção de magnitude 7 ocorreu em 1815 no Monte Tambora, na Indonésia. Nessa ocasião, milhares de pessoas perderam suas vidas em apenas alguns dias. O desastre também perturbou o clima e causou escassez de alimentos em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Essa erupção foi a maior já registrada na história. Ela lançou uma enorme nuvem de partículas no céu. Essas partículas bloquearam a luz solar, resfriaram o planeta e causaram o caos mundial.
O ano seguinte à erupção ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram, as colheitas fracassaram, a fome se espalhou e uma pandemia de cólera eclodiu, levando à perda de dezenas de milhares de vidas. Um fato chocante: a erupção pode até ter inspirado Mary Shelley a escrever Frankenstein, enquanto estava presa dentro de casa durante o verão excepcionalmente frio de 1816 na Suíça. Desde então, muitos vulcões entraram em erupção, mas nenhum se igualou à escala do Tambora. Agora, mais de 200 anos depois, os cientistas alertam que há uma nova ameaça de supervulcão. Outra erupção maciça pode estar a caminho, e o mundo pode não estar preparado para ela. Portanto, enquanto os cientistas discutem seriamente a probabilidade da próxima erupção vulcânica, os especialistas estão pedindo uma ação urgente para se preparar antes que seja tarde demais. O fato é que uma erupção vulcânica maciça nos dias de hoje poderia ser ainda mais devastadora do que o Ano Sem Verão. Ao contrário daquela época, já estamos lidando com todos os tipos de mudanças climáticas e com um sistema global mais frágil, o que poderia tornar os efeitos ainda piores. O Dr. Michael Rampino, um cientista geológico, adverte que o mundo está mais instável agora, o que significa que uma mega erupção moderna poderia ter consequências ainda mais graves. Mas desta vez, os gases de efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis podem tornar as consequências dessa erupção ainda mais frias, em vez de mais quentes. Portanto, estamos falando de atividade vulcânica que coloca a humanidade em perigo. O Dr. Thomas Aubrey, vulcanólogo, descobriu que, em uma atmosfera mais quente e turbulenta, o gás dióxido de enxofre liberado por uma erupção vulcânica se espalharia mais rápido e mais longe do que no passado. Este gás forma aerossóis de sulfato que refletem a luz solar e causam resfriamento global. Como essas partículas minúsculas seriam distribuídas de forma mais uniforme, elas teriam um efeito de resfriamento mais forte do que em 1815. Outro cientista atmosférico de Cambridge explica que o tamanho dessas partículas transportadas pelo ar é importante. Isso afeta a forma como elas absorvem a luz solar e, em um futuro clima mais quente, uma erupção poderia tornar o resfriamento da superfície mais forte em 15%. Ao mesmo tempo, ainda há muitas incógnitas. Cientistas da Universidade de Genebra afirmam que estamos apenas começando a entender os impactos totais de um evento como esse. Também é difícil estimar com precisão os riscos de erupções vulcânicas futuras, pois temos poucos dados sobre erupções mais antigas. Assim, para entender a atividade vulcânica do passado, os pesquisadores analisam núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica, bem como anéis de árvores antigas, que funcionam como registros históricos de mudanças climáticas. Essas medições sugerem que várias erupções nos últimos milhares de anos resfriaram temporariamente o planeta em cerca de 1 a 1,5 graus Celsius. Um dos exemplos mais catastróficos é a erupção de Samalas em 1257 na Indonésia, que foi tão poderosa que provavelmente desencadeou a pequena idade do gelo. Foi um período de resfriamento global que durou centenas de anos. Mais recentemente, a erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas resfriou levemente a Terra por alguns anos. Como essa erupção ocorreu na era dos satélites, os cientistas puderam medir exatamente a quantidade de dióxido de enxofre liberada e como ela afetou a atmosfera. Porém, mesmo com ferramentas modernas como satélites e instrumentos sísmicos, os cientistas ainda têm dificuldades para prever a próxima grande erupção vulcânica. Felizmente, apesar de não podermos prever o momento exato, podemos estudar os piores cenários para ajudar as autoridades a se prepararem. Isso inclui a criação de planos de evacuação e o armazenamento de alimentos para o caso de quebra de safra global causado pelo resfriamento vulcânico. As mudanças nos padrões climáticos podem tornar os vulcões mais ativos. O derretimento das geleiras pode reduzir a pressão sobre o magma subterrâneo, o que aumentará as chances de uma erupção. Além disso, chuvas mais extremas, que estão se tornando cada vez mais comuns, podem se infiltrar nas fendas vulcânicas e causar poderosas explosões a vapor. Isso pode afetar tanto os vulcões ativos quanto os inativos. Devido a esses riscos, os pesquisadores estão agora mapeando os vulcões mais vulneráveis às mudanças climáticas. Seus estudos mostram que a maior ameaça aos supervulcões ocorre em áreas como Islândia, Chile e Indonésia. Esses são lugares onde as geleiras estão derretendo rapidamente ou onde as chuvas estão aumentando drasticamente. Um estudo de 2022 constatou que 716 vulcões em todo o mundo, o que representa cerca de 58% de todos os vulcões ativos conhecidos acima do solo, poderiam ser acionados por chuvas extremas, aumentando a probabilidade de outra mini-idade do gelo. Agora vamos voltar à erupção de Hunga Tonga Hunga Rapai, ocorrida em 15 de janeiro de 2022. Os cientistas confirmaram que ela criou a maior pluma já registrada.
o vulcão, localizado debaixo d'água no Pacífico Sul, enviou uma nuvem de cinzas de 57 mil metros de altura, mais alta do que qualquer erupção registrada anteriormente. O que torna essa erupção ainda mais notável é o fato de ter sido a primeira a atingir a mesosfera. Essa é a terceira camada da atmosfera da Terra. A mesosfera começa a cerca de 48.800 metros acima da Terra, onde os meteoros começam a se queimar e criam estrelas cadentes. Para medir a altura da pluma, os pesquisadores da Universidade de Oxford e da Raw Space usaram dados de 3 satélites meteorológicos geoestacionários. Antes disso, o recorde de maior pluma vulcânica era mantido pela erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas, que atingiu 40 mil metros de altura. É interessante notar que esse tipo de medição só foi possível graças à moderna tecnologia de satélites e, há uma década, ninguém teria conseguido fazer isso. Outro vulcão que devemos mencionar em relação a um possível desastre vulcânico global está localizado na península de Reykjanes, na Islândia. Sua última erupção ocorreu em novembro de 2024, levando a evacuações em áreas próximas. A erupção começou logo após as 23 horas, com pouco aviso. O vulcão liberou lava laranja de uma fissura de quase 3,2 quilômetros de comprimento. As autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 50 casas e hóspedes do resort Spa Blue Lagoon, um destino turístico popular a sudoeste de Reykjavik. Embora as viagens aéreas não tenham sido afetadas, as autoridades ainda alertaram sobre as emissões de gás potencialmente perigosas que se espalharam por partes da península, incluindo a cidade vizinha de Grindavik. Grindavik, onde vivem 3.800 pessoas, já testemunhou várias vezes a atividade vulcânica. E as erupções anteriores até danificaram sua infraestrutura e forçaram evacuações. Por exemplo, em agosto de 2024, uma rachadura de 3,8 km de comprimento se abriu na cratera Sundunkangar, perto de Grindavik. Isso fez com que as autoridades declarassem estado de emergência, pois a lava fluía em várias direções. Felizmente, o escritório meteorológico da Islândia informou que a última erupção foi significativamente menor do que a de agosto. Especialistas em geofísica realizaram levantamentos aéreos e descobriram que a situação parecia menos intensa do que as erupções anteriores. Atualmente, Grindavik não está correndo risco, mas a possibilidade de novos desenvolvimentos não pode ser descartada. Os cientistas preveem mais erupções vulcânicas. Uma missão espacial como essa nunca foi realizada antes. Com quase 20 anos de desenvolvimento, ela é tão precisa que até mesmo 1 milímetro de erro pode arruinar todo o projeto. 2 satélites estão flutuando a centenas de quilômetros acima da Terra com um grande objetivo: criar eclipses solares artificiais sob demanda. Isso pode mudar para sempre a forma como estudamos o Sol, mas fazer isso é extremamente difícil, e digamos que a NASA e a Agência Espacial Europeia, ESA, estão prendendo a respiração. O Proba-3 foi lançado com sucesso e já apresenta resultados promissores. Ele é composto por 2 satélites que voarão em formação perfeita. Seu objetivo é bloquear o Sol no espaço. Por que precisamos disso? Porque os eclipses solares são, na verdade, muito úteis para estudar a coroa do Sol, sua atmosfera externa brilhante. O Sol é obviamente muito brilhante, portanto sua coroa só é claramente visível durante momentos raros e fugazes, quando a Lua a cobre perfeitamente durante um eclipse. Mas e se pudéssemos recriar esse efeito a qualquer momento? Essa é a principal tarefa do Proba-3, um satélite que funciona como um occulter, um disco gigante que bloqueia o Sol. Ele também carrega um disco largo, com cerca de 1,5 metro de largura, que funciona como uma lua artificial, bloqueando a luz do Sol. O outro é um coronagraph, que deve capturar imagens detalhadas da coroa solar. Há também um terceiro dispositivo que deve estudar o clima espacial e como as tempestades solares afetam nosso planeta. É incrível como eles precisam ser perfeitamente precisos para que isso funcione. Eles devem permanecer perfeitamente alinhados, com suas posições se deslocando por não mais do que 1 milímetro, aproximadamente a espessura de uma unha. Tudo isso enquanto flutuam no espaço, bem longe da Terra, sem nada para segurar. Esse projeto foi um esforço de equipe e um grande momento histórico. Essa é a primeira vez em que uma missão da ESA é lançada da Índia desde 2001. O Proba-3 foi construído com contribuições de 13 países europeus, além do Canadá. No entanto, houve um pequeno contratempo antes da partida. A empresa de frete aéreo se recusou a aceitar os satélites porque as baterias ainda estavam dentro deles. Os engenheiros tiveram que remover as baterias e enviá-las separadamente.
Não foi o ideal, mas foi um pequeno preço a ser pago para levar a missão até a plataforma de lançamento. A ideia surgiu pela primeira vez em 2005 para os cientistas da ESA, e depois de anos de planejamento, projeto e testes, a missão finalmente decolou em 5 de dezembro de 2024. Nas primeiras semanas após o lançamento, os 2 satélites permaneceram conectados. Os cientistas realizaram testes para garantir que eles estavam funcionando corretamente. Durante esse período, o coronógrafo, aparelho para medir a coroa solar, obteve sua primeira imagem, capturando um belo campo de estrelas na constelação de Ophiuchus. Então, em 14 de janeiro de 2025, a verdadeira missão começou. As 2 espaçonaves se separaram uma da outra com sucesso. Nas semanas seguintes, os engenheiros da ESA as reuniram cuidadosamente para manter uma distância controlada. Agora, os satélites do Proba 3 trabalham em uma órbita altamente elíptica, oscilando entre 600 km e cerca de 60 mil km da Terra. Isso deve ajudar a aliviar a gravitação da Terra, o que significa que os satélites não precisarão queimar muito combustível para se manterem perfeitamente alinhados. As espaçonaves também se comunicam uma com a outra usando lasers, ajustando suas distâncias em tempo real. Esse nível de controle nunca foi tentado nessa escala antes, mas a missão do Proba 3 não se limita a observar o Sol. O segundo satélite, o Occulter, tem sua própria missão. Ele carrega o Dara, um instrumento que medirá a produção total de energia do Sol. Isso é extremamente importante para estudos climáticos. Os cientistas precisam saber a quantidade de energia solar que chega à Terra. Se o Proba 3 for bem sucedido, ele provará que os satélites podem voar no espaço de forma autônoma, mantendo-se super precisos. Isso pode abrir as portas para tipos totalmente novos de missões espaciais. Por exemplo, telescópios gigantes no espaço, onde satélites separados atuam como uma enorme lente, ou monitoramento climático mais avançado, com instrumentos de precisão orbitando a Terra juntos. Por fim, a exploração do espaço profundo, onde naves espaciais poderiam se unir para explorar planetas e luas de maneiras nunca vistas antes. Este ano de 2025 será repleto de missões espaciais insanas, muitas aterrissagens lunares, visitas a asteroides e sobrevoos planetários. Mas o espaço nunca é fácil. As missões são adiadas, algumas nunca são lançadas e outras nos surpreendem. Primeiro, a IMAP, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, é uma sonda da NASA que será lançada em setembro e deve nos ajudar a desvendar os segredos do espaço interestelar. Ela viajará para muito longe para estudar a fronteira entre nosso sistema solar e o espaço interestelar. Essa missão nos ajudará a aprender mais sobre os raios cósmicos, os ventos solares e o que acontece quando a influência do Sol cessa e o espaço realmente aterrorizante começa. Em seguida, Punch e Sphere-X. Esses 2 já foram lançados em 11 de março deste ano. O Punch ajudará a prever tempestades solares antes que elas atinjam a Terra. Ele rastreará os ventos solares do Sol até a Terra e nos ajudará a entender melhor o clima espacial. O clima espacial é importante porque pode danificar satélites e redes de energia, e o Sphere-X mapeará todo o céu com luz infravermelha, capturando os espectros de milhões de galáxias. Ele poderá revelar os segredos de como as galáxias se formaram após o Big Bang. Em seguida, temos o Tian-2, que deve ser lançado em maio. Ele visitará o lendário asteroide Kamoa-Lewa. Há muitos anos, esse asteroide poderia ter sido um pedaço da Lua, mas agora ele orbita o Sol. O próximo é o Escapade, mais 2 espaçonaves, mais uma missão em Marte. A Escapade deve ser lançada em algum momento deste ano. Ela enviará 2 pequenas espaçonaves a Marte para estudar como os ventos solares influenciam nosso amigo vermelho. Há muitos anos, Marte costumava ser como a Terra primitiva. Tinha uma atmosfera espessa e água líquida, mas agora é um deserto seco e frio. A Escapade nos ajudará a entender o que exatamente aconteceu. Como e por que Marte perdeu sua atmosfera? 2025 também será repleto de missões lunares. Infelizmente, nem todas as missões serão bem-sucedidas. Por exemplo, o módulo de pouso lunar IM-2 chegou à superfície da Lua em 6 de março. O objetivo era aterrissar próximo ao polo sul da Lua para procurar água congelada.
Encontrar água na Lua seria extremamente importante para nossas futuras missões humanas. Se encontrarmos um método para transformar esse gelo em água normal, poderemos construir colônias inteiras lá. A IM-2 foi lançada em 27 de fevereiro, viajou até a Lua com sucesso e se preparou para o pouso. Ela chegou à superfície, mas algo deu errado. A comunicação foi perdida temporariamente e ninguém sabia realmente o motivo. Quando a NASA restabeleceu o contato, viu que o módulo de pouso não estava na posição correta. Uma de suas 2 antenas de rádio não estava funcionando. Acontece que ela aterrissou de lado. E agora, os painéis solares não conseguem gerar energia suficiente. Sem energia, o módulo de pouso não poderia continuar funcionando. No dia 7 de março, a bateria estava completamente descarregada e a missão foi encerrada. Mas há mais planos. No final do ano, deve ser lançado o módulo de pouso lunar Griffin. O rover que ele levará deverá explorar a cratera Nobile, um alvo importante para futuras bases lunares. Em algum momento entre 2025 e 2026, seria a vez da missão lunar IM-3, um terceiro módulo de pouso com vários experimentos científicos. E quanto aos planetas? O Europa Clipper da NASA é uma missão que está atualmente se dirigindo à lua gelada de Júpiter, Europa. Os cientistas suspeitam que esse lugar possa ter água, podendo se tornar um local para futuras missões humanas. Em 1º de março, a Europa Clipper passou por Marte e usou sua gravidade para acelerar. Em 31 de agosto, a espaçonave JUICE da ESA, outra que tem como objetivo as luas geladas de Júpiter, passará por Vênus. Talvez até tirem algumas fotos bonitas no caminho. Finalmente, a missão de Juno está chegando ao fim. Desde 2016, a nave espacial Juno da NASA está orbitando Júpiter. Ela nos forneceu imagens de tirar o fôlego e dados cruciais. Agora, seu tempo está se esgotando. Se tudo correr como planejado, a Juno continuará até setembro, antes de se chocar deliberadamente com Júpiter para evitar a contaminação de suas luas. Todas essas missões estão ampliando os limites do conhecimento humano e estamos apenas começando. Uma missão espacial como essa nunca foi realizada antes. Com quase 20 anos de desenvolvimento, ela é tão precisa que até mesmo 1 milímetro de erro pode arruinar todo o projeto. 2 satélites estão flutuando a centenas de quilômetros acima da Terra com um grande objetivo: criar eclipses solares artificiais sob demanda. Isso pode mudar para sempre a forma como estudamos o Sol, mas fazer isso é extremamente difícil e digamos que a NASA e a Agência Espacial Europeia, ESA, estão prendendo a respiração. O Proba-3 foi lançado com sucesso e já apresenta resultados promissores. Ele é composto por 2 satélites que voarão em formação perfeita. Seu objetivo é bloquear o Sol no espaço. Por que precisamos disso? Porque os eclipses solares são, na verdade, muito úteis para estudar a coroa do Sol, sua atmosfera externa brilhante. O Sol é obviamente muito brilhante, portanto sua coroa só é claramente visível durante momentos raros e fugazes, quando a Lua a cobre perfeitamente durante um eclipse. Mas e se pudéssemos recriar esse efeito a qualquer momento? Essa é a principal tarefa do Proba-3, um satélite que funciona como um occulter, um disco gigante que bloqueia o Sol. Ele também carrega um disco largo, com cerca de 1,5 metros de largura, que funciona como uma lua artificial, bloqueando a luz do Sol. O outro é um coronagraph, que deve capturar imagens detalhadas da coroa solar. Há também um terceiro dispositivo que deve estudar o clima espacial e como as tempestades solares afetam nosso planeta. É incrível como eles precisam ser perfeitamente precisos para que isso funcione. Eles devem permanecer perfeitamente alinhados, com suas posições se deslocando por não mais do que 1 milímetro, aproximadamente a espessura de uma unha. Tudo isso enquanto flutuam no espaço, bem longe da Terra, sem nada para segurar. Esse projeto foi um esforço de equipe e um grande momento histórico. Essa é a primeira vez em que uma missão da ESA é lançada da Índia desde 2001. O Proba-3 foi construído com contribuições de 13 países europeus, além do Canadá. No entanto, houve um pequeno contratempo antes da partida. A empresa de frete aéreo se recusou a aceitar os satélites porque as baterias ainda estavam dentro deles. Os engenheiros tiveram que remover as baterias e enviá-las separadamente. Não foi o ideal, mas foi um pequeno preço a ser pago para levar a missão até a plataforma de lançamento.
A ideia surgiu pela primeira vez em 2005 para os cientistas da ESA, e depois de anos de planejamento, projeto e testes, a missão finalmente decolou em 5 de dezembro de 2024. Nas primeiras semanas após o lançamento, os 2 satélites permaneceram conectados. Os cientistas realizaram testes para garantir que eles estavam funcionando corretamente. Durante esse período, o coronógrafo, aparelho para medir a coroa solar, obteve sua primeira imagem, capturando um belo campo de estrelas na constelação de Ophiuchus. Então, em 14 de janeiro de 2025, a verdadeira missão começou. As 2 espaçonaves se separaram uma da outra com sucesso. Nas semanas seguintes, os engenheiros da ESA as reuniram cuidadosamente para manter uma distância controlada. Agora, os satélites do Proba 3 trabalham em uma órbita altamente elíptica, oscilando entre 600 km e cerca de 60 mil km da Terra. Isso deve ajudar a aliviar a gravitação da Terra, o que significa que os satélites não precisarão queimar muito combustível para se manterem perfeitamente alinhados. As espaçonaves também se comunicam uma com a outra usando lasers, ajustando suas distâncias em tempo real. Esse nível de controle nunca foi tentado nessa escala antes, mas a missão do Proba 3 não se limita a observar o Sol. O segundo satélite, o Occulter, tem sua própria missão. Ele carrega o Dara, um instrumento que medirá a produção total de energia do Sol. Isso é extremamente importante para estudos climáticos. Os cientistas precisam saber a quantidade de energia solar que chega à Terra. Se o Proba 3 for bem sucedido, ele provará que os satélites podem voar no espaço de forma autônoma, mantendo-se super precisos. Isso pode abrir as portas para tipos totalmente novos de missões espaciais. Por exemplo, telescópios gigantes no espaço, onde satélites separados atuam como uma enorme lente, ou monitoramento climático mais avançado, com instrumentos de precisão orbitando a Terra juntos. Por fim, a exploração do espaço profundo, onde naves espaciais poderiam se unir para explorar planetas e luas de maneiras nunca vistas antes. Este ano de 2025 será repleto de missões espaciais insanas, muitas aterrissagens lunares, visitas a asteroides e sobrevoos planetários. Mas o espaço nunca é fácil. As missões são adiadas, algumas nunca são lançadas e outras nos surpreendem. Primeiro, a IMAP, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, é uma sonda da NASA que será lançada em setembro e deve nos ajudar a desvendar os segredos do espaço interestelar. Ela viajará para muito longe para estudar a fronteira entre nosso sistema solar e o espaço interestelar. Essa missão nos ajudará a aprender mais sobre os raios cósmicos, os ventos solares e o que acontece quando a influência do Sol cessa e o espaço realmente aterrorizante começa. Em seguida, Punch e Sphere-X. Esses 2 já foram lançados em 11 de março deste ano. O Punch ajudará a prever tempestades solares antes que elas atinjam a Terra. Ele rastreará os ventos solares do Sol até a Terra e nos ajudará a entender melhor o clima espacial. O clima espacial é importante porque pode danificar satélites e redes de energia, e o Sphere-X mapeará todo o céu com luz infravermelha, capturando os espectros de milhões de galáxias. Ele poderá revelar os segredos de como as galáxias se formaram após o Big Bang. Em seguida, temos o Tian-2, que deve ser lançado em maio. Ele visitará o lendário asteroide Kamoa-Lioa. Há muitos anos, esse asteroide poderia ter sido um pedaço da Lua, mas agora ele orbita o Sol. O próximo é o Escapade, mais 2 espaçonaves, mais uma missão em Marte. A Escapade deve ser lançada em algum momento deste ano. Ela enviará 2 pequenas espaçonaves a Marte para estudar como os ventos solares influenciam nosso amigo vermelho. Há muitos anos, Marte costumava ser como a Terra primitiva. Tinha uma atmosfera espessa e água líquida, mas agora é um deserto seco e frio. A Escapade nos ajudará a entender o que exatamente aconteceu. Como e por que Marte perdeu sua atmosfera? 2025 também será repleto de missões lunares. Infelizmente, nem todas as missões serão bem-sucedidas. Por exemplo, o módulo de pouso lunar IM-2 chegou à superfície da Lua em 6 de março. O objetivo era aterrissar próximo ao polo sul da Lua para procurar água congelada. Encontrar água na Lua seria extremamente importante para nossas futuras missões humanas. Se encontrarmos um método para transformar esse gelo em água normal, poderemos construir colônias inteiras lá.
A IM-2 foi lançada em 27 de fevereiro, viajou até a Lua com sucesso e se preparou para o pouso. Ela chegou à superfície, mas algo deu errado. A comunicação foi perdida temporariamente e ninguém sabia realmente o motivo. Quando a NASA restabeleceu o contato, viu que o módulo de pouso não estava na posição correta. Uma de suas 2 antenas de rádio não estava funcionando. Acontece que ela aterrissou de lado. E agora, os painéis solares não conseguem gerar energia suficiente. Sem energia, o módulo de pouso não poderia continuar funcionando. No dia 7 de março, a bateria estava completamente descarregada e a missão foi encerrada. Mas há mais planos. No final do ano, deve ser lançado o módulo de pouso lunar Griffin. O rover que ele levará deverá explorar a cratera Nobile, um alvo importante para futuras bases lunares. Em algum momento entre 2025 e 2026, seria a vez da missão lunar IM-3, um terceiro módulo de pouso com vários experimentos científicos. E quanto aos planetas? O Europa Clipper da NASA é uma missão que está atualmente se dirigindo à lua gelada de Júpiter, Europa. Os cientistas suspeitam que esse lugar possa ter água, podendo se tornar um local para futuras missões humanas. Em 1º de março, a Europa Clipper passou por Marte e usou sua gravidade para acelerar. Em 31 de agosto, a espaçonave JUICE da ESA, outra que tem como objetivo as luas geladas de Júpiter, passará por Vênus. Talvez até tirem algumas fotos bonitas no caminho. Finalmente, a missão de Juno está chegando ao fim. Desde 2016, a nave espacial Juno da NASA está orbitando Júpiter. Ela nos forneceu imagens de tirar o fôlego e dados cruciais. Agora, seu tempo está se esgotando. Se tudo correr como planejado, a Juno continuará até setembro, antes de se chocar deliberadamente com Júpiter para evitar a contaminação de suas luas. Todas essas missões estão ampliando os limites do conhecimento humano e estamos apenas começando. Como a pequena locomotiva que podia, o rover Curiosity da NASA tem bravamente percorrido a cratera Gale em Marte, tentando descobrir o que pode ter acontecido bilhões de anos atrás que transformou o planeta em um deserto vermelho. E parece que ele finalmente pode ter esbarrado em algo. Embora a vida pareça impossível em Marte hoje, há eras atrás pode ter sido um mundo mais parecido com a Terra, com uma atmosfera densa, água e talvez até a vida. E parece que as coisas mudaram só recentemente. Estudos mostram que há apenas 3 bilhões de anos, o hemisfério norte de Marte pode ter abrigado um oceano estável. Na Terra, o éon arqueano estava a todo vapor. Os vulcões estavam enlouquecidos e a vida dava seus primeiros passos. Talvez a vida também estivesse dando seus primeiros passos em Marte. Não era um deserto gelado como a Antártica, mas sim um corpo d'água parecido com o oceano terrestre. E esse clima semelhante ao da Terra estendeu o período habitável de Marte em cerca de 500 milhões de anos a mais do que pensávamos antes. Em outras palavras, houve meio bilhão de anos em que era exatamente como a Terra, com condições perfeitas para o surgimento da vida. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. A atmosfera ficou mais rarefeita. Marte perdeu seus oceanos e se tornou o lugar frio e desolado que vemos hoje. Isso tem sido um mistério por um tempo, mas agora o Curiosity tropeçou em algo interessante na cratera Gale, uma vasta bacia na superfície marciana, onde bilhões de anos atrás a água corria livremente. Ele encontrou carbonatos, substâncias que podem nos contar tudo sobre o antigo clima marciano. Existem minerais que se formam quando o dióxido de carbono, ou CO2, se dissolve na água, o que significa que, para criá-los, você precisa de 2 coisas, uma atmosfera densa e água líquida. Agora, na Terra, o CO2 é super importante porque ajuda a reter o calor do Sol na nossa atmosfera. Isso mantém nosso planeta quente o suficiente para sustentar a vida. As plantas consomem dióxido de carbono durante a fotossíntese para criar oxigênio, que humanos e animais precisam para respirar. Em Marte, a presença de CO2 mostra que realmente existiu algum tipo de sistema climático. Quando o CO2 começa a se dissolver na água, ele reage com certos minerais no solo, como cálcio ou magnésio, e cria carbonatos. É mais ou menos assim que as conchas se formam nos oceanos aqui na Terra, mas nesse caso está acontecendo com rochas em Marte, e essa descoberta é enorme. Esses carbonatos funcionam como fósseis do antigo clima do planeta. Eles armazenam informações sobre como Marte era há muito tempo. Ao estudá-los, os cientistas conseguem dar uma espiada no passado de Marte, na época em que havia água por lá. Eles podem nos contar como a atmosfera marciana mudou ao longo do tempo.
mostrar se o clima era quente ou frio, se havia muita água por perto e o que aconteceu com o planeta de modo geral. Felizmente, o Curiosity pode estudar tudo isso ali mesmo. Ele conta com o Sample Analysis at Mars e o Tunable Laser Spectrometer. Esses são como ferramentas forenses de Marte. O SAM é um mini laboratório sobre rodas, capaz de aquecer amostras de rochas marcianas a temperaturas extremas. Existem 2 fornos que podem aquecer as amostras a cerca de 1.800 graus Fahrenheit. Esse calor intenso faz com que as rochas liberem gases presos em seu interior, que são como impressões digitais antigas da atmosfera de Marte. Depois que eles são liberados, o TLS os analisa em detalhes, quebrando-os nas menores partes. E o que os cientistas descobriram derrubou todas as nossas suposições anteriores sobre a habitabilidade de Marte. Acontece que não se trata apenas de Marte ter sido úmido um dia, mas de algo que levou ao ressecamento e resfriamento gradual do planeta. Em outras palavras, a água de Marte não simplesmente desapareceu, ela evaporou rapidamente sob condições extremas. Então, o que aconteceu com ela? Os astrônomos apresentaram 2 possíveis explicações. A primeira diz que Marte passou por períodos em que era às vezes úmido e às vezes seco. A água não durava muito tempo. Ela pode ter aparecido em curtos intervalos, com períodos em que secava e depois voltava. A segunda possibilidade é mais intensa. A água que existia lá era incrivelmente salgada e fria. Então, em vez de ser líquida, ela estava na maior parte congelada, em forma de gelo. Isso teria tornado o planeta severo demais para a vida como conhecemos, já que as condições seriam extremas demais para qualquer coisa sobreviver. Infelizmente, as possibilidades indicam que Marte não era habitável no passado, como se esperava. Bem, pelo menos não na superfície. Mas isso não significa que a vida subterrânea não poderia existir. Essa ainda é uma possibilidade, e para descobrir mais, precisamos continuar procurando por indícios de água agora. Na verdade, depois de anos explorando Marte, os cientistas acabam de fazer uma descoberta de cair o queixo. Bem abaixo da superfície rochosa do planeta vermelho, existe um reservatório escondido de água líquida. Água de verdade desta vez, não as calotas polares congeladas ou vapor na atmosfera, embora esteja a quilômetros abaixo da crosta marciana. Essa descoberta revolucionária vem de dados coletados pela sonda InSight da NASA. Esse equipamento passou 4 anos ouvindo os tremores sutis de Marte, sabe, os martemotos, e analisou mais de 1.300 deles. Graças a isso, os cientistas conseguiram mapear como as ondas sísmicas se movem pelo planeta, e isso revelou bolsões de água líquida enterrados de 10 a 20 quilômetros abaixo da superfície. Não é só um lago, mas poças. Então, eles usaram os mesmos métodos que usamos aqui na Terra para encontrar água subterrânea, petróleo e gás e conseguiram montar o sistema subterrâneo marciano. Veja, à medida que a água desapareceu e secou, parte dela escapou para o espaço quando Marte perdeu sua atmosfera espessa e protetora. No entanto, essa descoberta mostra que muita dessa água não desapareceu. Ela simplesmente afundou bem fundo no subsolo, onde ainda está até hoje. Tão perto, mas fora de alcance. Isso é um grande afronço. A água é a molécula mais importante quando se trata de moldar o destino de um planeta. E também, mesmo que tenhamos dito que Marte não era cheio de vida antes, isso não tira a possibilidade de ele ter vida agora. Se ainda existe água líquida bem no subsolo, será que pode haver alguns micróbios escondidos por lá também? A vida como conhecemos não pode sobreviver sem água líquida. E agora, com isso, a ideia de vida em Marte se tornou mais plausível do que nunca. Mas tem um porém. Embora essa água possa parecer um prêmio para futuros planos de colonização de Marte, não vai ser fácil alcançá-la. Dizer que perfurar quase 10 quilômetros de crosta não é tarefa fácil, é pouco. Só para você ter uma ideia, aqui na Terra, o mais fundo que já perfuramos foi cerca de 12 quilômetros. Foi no projeto do Poço Superprofundo de Kola, e esse projeto levou a tecnologia da época ao limite. Calor intenso, pressão, falhas nos equipamentos, tudo o que você imaginar. Em Marte, isso seria ainda mais insano. O ambiente lá é muito mais frio, a atmosfera é extremamente fina e não há infraestrutura. Isso tornaria qualquer missão de perfuração extremamente difícil. Para alcançar reservatórios de água enterrados tão fundo em Marte, precisaríamos de equipamentos de perfuração especializados, que de alguma forma teriam que ser enviados para lá. Também deve ser capaz de suportar frio extremo, baixa pressão e diferentes condições de gravidade. E tudo isso deve funcionar remotamente e, de preferência, não apresentar defeitos, embora consuma muita energia. Sim.
Agora, é possível que só sejamos capazes de fazer isso no futuro, quando tivermos sistemas automatizados ou astronautas em Marte. Essa não é uma tarefa fácil, nem mesmo para os bilionários mais ambiciosos. Por enquanto, o que esses reservatórios escondem é um mistério, mas pelo menos não é o único. Como mencionamos, Marte esconde um dos maiores segredos sobre seu polo sul congelado. Outro vasto lago de água líquida enterrado. O radar revelou isso enquanto escaneava a calota de gelo nessa região. Ei, só não me faça pronunciar esse nome. Agora, é estranho que ele tenha conseguido permanecer líquido com temperaturas tão baixas. Provavelmente é por causa do calor geotérmico sobre a superfície de Marte. E pode ser que exista vida lá também. Então agora eles estão pensando em sondar esse lago primeiro. Isso seria muito mais fácil. O trabalho do Curiosity é incrível e ele continua nos ajudando a desvendar as camadas do antigo clima de Marte, nos dando novas peças para o quebra-cabeça do que aconteceu com o nosso vizinho. E isso pode nos ajudar a evitar erros semelhantes no futuro. Os cientistas têm uma teoria maluca. E se todo o nosso universo estiver, na verdade, dentro de um buraco negro? Isso é chamado de cosmologia do buraco negro. Alguns especialistas têm a ideia de que nosso universo observável e tudo o que vemos ao nosso redor pode estar dentro de um buraco negro, que existe dentro de outro universo pai, ou até mesmo de um multiverso, que também poderia fazer parte de um maior e assim por diante. Como aquelas bonecas russas. Parece pura ficção científica, mas se baseia em alguns fatos curiosos. Quando os cientistas criam a linha do tempo do nosso mundo, eles dizem que tudo começou a partir de uma singularidade. Se você continuasse a apertar uma bola gigante cada vez menor, em algum momento ela ficaria super densa antes de se esmagar. Bem, é difícil de imaginar, mas no espaço é possível espremer uma quantidade absurda de massa em um ponto minúsculo. Esse ponto é chamado de singularidade. A matéria é esmagada em um espaço infinitamente pequeno, menor do que um átomo, e contém toda a mesma massa, de tudo, enquanto basicamente não ocupa nenhum volume. Dentro desse ponto de singularidade, as coisas ficam tão intensas que as regras normais da física simplesmente param de funcionar. Tudo o que conhecemos, tempo, espaço, matéria, se desfaz e não pode mais ser aplicado. Basicamente, o que acontecerá daqui para frente está além de nossa compreensão. Portanto, os cientistas dizem que esse foi o ponto de partida do nosso mundo. Quando o Big Bang aconteceu, é como se esse pequeno ponto, com tudo dentro dele, tivesse se expandido para todos os lugares, o que começou a formar o universo como o conhecemos. E aqui está a questão. Os cientistas supõem que a singularidade também existe nas profundezas dos buracos negros. A relatividade geral diz que um deles nasce quando algo realmente grande, como uma estrela enorme, entra em colapso sob seu próprio peso. A gravidade fica mais forte quanto maior for a massa. Com a massa de uma estrela gigante, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esse pequeno ponto teria uma gravidade inacreditável. É por isso que ele começa a sugar tudo que está ao seu redor e encurva de tal maneira o tecido do espaço-tempo que parece um buraco no espaço. E esse seria o centro de um buraco negro. É um ponto onde todas essas coisas caem e são esmagadas em outro infinitamente denso. Então, será que o nosso universo poderia ser apenas um pequeno ponto de singularidade dentro de um enorme buraco negro, dentro de outro universo? Isso seria fantástico! Agora, não é tão fácil comprimir algo a ponto de literalmente deformar o espaço-tempo. Seria necessário comprimir muito. Se você quisesse fazer um buraco negro pequeno do tamanho de um ser humano, precisaria encolhê-lo até o tamanho de um núcleo atômico. Se quiser um do tamanho de um grão de bico, precisaria comprimir todo o nosso planeta até esse tamanho. Mas o universo é 99% espaço vazio. Há trilhões de quilômetros de simplesmente nada entre as estrelas. Se você fosse juntar toda a matéria do universo, o resultado seria surpreendentemente pequeno. Tudo ao nosso redor, incluindo galáxias, estrelas, planetas e poeira, preencheria apenas cerca de 1 bilhão de anos-luz cúbicos. Seria um cubo com cerca de 1000 anos-luz de cada lado. Para efeito de comparação, somente a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de tamanho. Isso mostra como o universo é esparso. Mas nessa densidade, ela também seria muito maciça. A massa resultante provavelmente entraria em colapso em um buraco negro. E aqui está a parte mais louca. Esse buraco resultante teria aproximadamente o mesmo tamanho que o próprio universo. E também a mesma massa e energia. Assim como a mesma densidade média. O tamanho ou raio do buraco negro cresce junto com sua massa. Quanto mais coisas ele come, maior fica. Mas sua densidade funciona de forma inversa.
Esse monstro fica menos denso à medida que cresce. Para um tamanho tão grande de todo o nosso mundo, ele também seria bastante esparso. E essa não é a única coincidência. Temos esse fenômeno chamado raio de Hubble, também conhecido como horizonte de eventos cosmológicos. Se imaginarmos nosso universo observável como uma bolha gigante, então pensemos em sua borda como a parte mais distante que podemos ver. Quando você está em um campo e olha ao redor, tentando enxergar o mais longe possível, seus olhos desenham um círculo. É assim. Pode haver mais além desse ponto, mas nunca saberemos. Além desse horizonte, a luz de partes distantes do universo nunca chegará até nós. Isso ocorre porque ela viaja a uma determinada velocidade e o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo muito rapidamente. É como correr em direção a algo enquanto um vento muito forte tenta levá-lo para longe. Se não permanecermos na Terra, estaremos para sempre isolados desses cantos distantes. Os buracos negros têm algo assustadoramente semelhante, chamado de horizonte de eventos ou raio de Schwarzschild. Esse é o ponto de não retorno. É essa linha imaginária que geralmente é retratada como um contorno de luz ao redor dos buracos negros. Qualquer coisa que atravesse um horizonte de eventos caindo dentro dele é perdida para sempre. Nenhuma luz, nenhuma matéria, nenhuma informação pode escapar de lá. A gravidade dos buracos negros é muito forte, portanto, eles são aspiradores de pó espaciais perfeitos. E como mencionamos anteriormente, se criarmos um do tamanho do universo, ele terá a mesma massa e o mesmo raio do horizonte de eventos. Enquanto alguns cientistas acham que essas podem ser apenas coincidências aleatórias, outros acreditam que é uma pista de que o nosso universo pode realmente estar dentro de um buraco negro. A teoria também sugere que ele pode não ser o único e sim poderia existir em um dos muitos espalhados em um multiverso maior. Nesse modelo maluco, cada um deles, tanto em nosso mundo quanto em nosso mundo pai, poderia levar a seu próprio universo, com seu próprio conjunto de leis e estruturas físicas. E isso seria uma cadeia muito estranha. Há uma teoria que diz que os universos poderiam nascer dentro de buracos negros, mais ou menos. Ela é chamada de Einstein-Cartan. Essa ideia também fala sobre a singularidade, mas de uma maneira diferente, e diz que, em vez de entrar em colapso em um ponto infinitamente denso, a matéria pode criar um buraco de minhoca. É como um túnel através do espaço e do tempo. Essa estrutura, também conhecida como ponte de Einstein-Rosen, poderia conectar dois lugares diferentes do nosso universo. Nesse caso, um lado do túnel é o buraco negro e do outro pode estar se formando um universo totalmente novo. Dessa maneira, poderia funcionar como um teletransporte. Assim que você passa pelo horizonte de eventos, viaja para um novo mundo. Mas nesse caso, deve haver uma saída. Alguns cientistas inventaram um conceito e o chamaram de buraco branco. Ele não existe literalmente, não até onde sabemos, mas pode ser possível, em algum lugar do outro lado. Ela serviria como uma saída de um buraco de minhoca, uma área em que a matéria é sempre ejetada em vez de puxada para dentro. Então é como se você não pudesse jogar nada ali, pois seria expelido imediatamente. Tudo é puramente hipotético, é claro. E se encaixa bem no conceito de grande rebote. Essa ideia diz que, em vez de nosso universo começar com um Big Bang singular, ele saltou de um estado anterior de colapso. Lembra da analogia da bola espremida? Bem, talvez houvesse outra bola do universo que foi super comprimida a um tamanho mínimo antes de se recuperar e expandir novamente. Assim, em vez de um universo nascido do nada, talvez vivamos em um que é uma reciclagem cósmica de outro. Há também outra versão dessa teoria, às vezes chamada de cosmologia de ondas de choque. Ela diz que o Big Bang poderia ter sido causado por um boom dentro de um buraco negro e poderia criar o universo em expansão que vemos hoje. À medida que ele avança e a densidade da matéria diminui, o buraco negro acabaria se transformando em um branco, o inverso de um negro, onde a matéria é expelida em vez de ser puxada para dentro. Mas, embora tenhamos todas essas conexões interessantes, elas não são evidências. Não há experimentos ou observações que possam provar ou refutar essas teorias malucas. Assim, por enquanto, todas continuam sendo especulações, mas pelo menos é divertido especular.